Aumenta o som. Olá, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, irmãos Hugo, Viviane, Fernanda, Sheila. Deus abençoe vocês também, irmãos. Vamos para mais uma noite da partilha da palavra. Vamos aguardando os irmãos já chegando aí. Boa noite, Eduardo, Marúcia. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais um tempinho para as pessoas irem chegando. E meus compadres chegaram. Rafaela, Vinícius, boa noite. Tá escutando a música aí, Eduardo? Pois é, Cristo ressuscitou, aleluia. Vamos aguardar então os irmãos irem chegando. Só mais um pouquinho. A gente hoje vai partilhar a palavra de Deus, a palavra que está no evangelho de hoje, de João 21, versículos de 1 a 14. Então vocês já podem aí, pegando a sua Bíblia. Boa noite, Danúbia. Boa noite, Ana Cristina. Sejam todos bem-vindos. Que a alegria do ressuscitado já possa invadir o nosso coração nessa noite. Que a alegria daquele que ressuscitou, que já está no meio de nós, vivo, possa começar a invadir as nossas casas, o nosso coração. Que o Rei que venceu, né, possa também reinar em nossas vidas, sobretudo nesse tempo difícil, nesse tempo de isolamento, mas que possamos sentir e experimentar a mão de Deus que está sobre nós. Cristo ressuscitou, aleluia. Minha irmã Lenira, boa noite, seja bem-vinda. Meu irmão Leandro. Nanda. Tem que se esforçar assim para ler, né? Sejam bem-vindos, vamos juntos partilhar o evangelho de hoje. Que está lá em João 21, versículos de 1 a 14. Você já pode ir pegando a sua Bíblia, pegando um papelzinho para anotar alguma coisa, ou de repente pegando seu marca-texto, seu lápis, né? Para a gente poder fazer bastante meditação dessa palavra de hoje. O que o Senhor quer nos dizer hoje com a tua palavra. Saudade de você também, Lenira. Meu irmão Adriano, seja bem-vindo.
Amém. Então você que já se chegou aí, eu convido você a pegar a sua palavra no Evangelho de hoje, que está no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Você que está em casa, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e a rezar por mim, né? Nós precisamos do Espírito Santo, né? E eu também preciso do Espírito Santo, e como eu preciso do Espírito Santo. Então eu convido você agora a entrar em unidade comigo. A você ir da sua casa, aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Que você possa parar um minutinho e pedir que o Espírito Santo possa invadir agora o meu coração e o teu coração também. Eu vou fechar meus olhos e você vai intercedendo daí, pedindo que venha o Espírito sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu queria te pedir nessa noite, pela graça do teu coração, que tu possas enviar sobre mim e sobre todos os meus irmãos, porque nós estamos reunidos em teu nome nessa noite. Eu quero te pedir que venha o teu Espírito Santo sobre nós. Eu quero te pedir que teu Espírito possa adentrar agora o meu coração, o coração dos meus irmãos. Que como lâmpada possa acender luzes em nosso interior, em nossa mente. Que teu Espírito Santo possa vagar pelo nosso interior. E que ele possa percorrer os caminhos escuros que ainda há em nós. E que a tua luz possa resplandecer em nosso interior nessa noite. Eu quero te pedir, ó Deus, que a tua presença ressuscitada possa estar agora comigo e com os meus irmãos. E através da minha casa também, trazendo ao nosso coração paz e tranquilidade. Que o Espírito Santo possa nessa noite abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para descobrir, como diz aquelas músicas antigas, as riquezas de Deus que está em nós, que foi dada, que foi concedida pelo próprio Espírito. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, venha sobre nós agora, sopre em nós agora. É isso que nós pedimos e te rogamos nessa noite. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estamos reunidos, estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que entrou agora, nós estamos iniciando nesse momento a partilha da palavra, e a partilha da palavra de hoje é o evangelho de hoje, né? Aquilo que a igreja nos propõe, aquilo que Deus deseja falar conosco através da sua palavra. E a palavra de hoje que nós vamos meditar está em João, Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Quero acolher já meus irmãos que entraram durante esse momento de oração e que eu ainda não saudei. Margarete, Renata, meu irmão Marcelo. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que eu posso dizer que a comunidade Santos Anjos acolhe todos vocês. Aos meus irmãos e aqueles que são meus irmãos, mas que não são ainda dessa comunidade, ainda, né? Mas de uma certa forma nós queremos acolher você aí onde você está nos ouvindo, nos acompanhando. Que o Espírito Santo possa nesse momento invadir o teu coração, invadir o nosso coração, para que possamos ouvir essa palavra e meditar essa palavra, ok? Então você que ainda não pegou, Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Alê, um beijo. Ela tá mandando um olá ali. Vamos lá então? João 21, de 1 a 14. Aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades.
manifestou-se deste modo. Estava juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntaram-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, respondeu-lhe. Disse-lhe ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podia arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvagos. Ao saltar em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essa palavra possa iluminar o nosso interior nesse momento, né? O que eu vou partilhar com vocês, irmãos, na verdade, é a partilha da meditação da palavra que eu fiz para a minha vida. E que eu sei que pode, de alguma forma, servir também para você que está aí nos ouvindo, né? Jesus aparece pela 3ª vez. E essa 3ª aparição, ele aparece lá no lago de Tiberíades. E eu percebo assim na presença de Jesus, né? Aquele que morreu por nós e ressuscitou. Primeiramente, a preocupação de Jesus em cumprir com a tua palavra, porque quando o Senhor diz, ele é fiel para cumprir. E quando Jesus aparece naquele lago de Tiberíades, me recorda aquela palavra que Jesus que diz lá em Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quando eu comecei a ler essa palavra, foi isso que saltou ao meu coração, né? Porque Jesus apareceu para os seus, que ainda mantinham ali uma tristeza, embora muitos não conseguiam ainda entender e compreender aquela morte, aquela ressurreição. Mas Jesus, como aquele que é bom, que é mestre, que educa, que é amigo, que ensina, ele quer a proximidade e ele se preocupa com aqueles discípulos. E eu acho bonito de Jesus chegar lá naquele lago, naquela sutileza, né? Olhar para eles, não fez aceno, não fez escândalo, não gritou, né? Ele estava ali presente porque ele queria se manifestar aos seus, aqueles que eram preciosos para ele. E aí ele então chega na beira daquele lago e vê eles pescando e pergunta a eles para comer, né? Tem algum peixe? Ora, Jesus, como Deus, sabedor de todas as coisas, sabia que naquele exato momento, aquela noite, né? Porque eles passaram a noite pescando e ele chegou lá ao amanhecer. Jesus sabia que naquela noite eles não tinham pego nada, que não tinha nada naquela rede.
Olha, parece irônico, né, de Jesus perguntar isso. Mas tem aí algum peixe para se comer? E os discípulos falam, não, não tem peixe. E quem é que reconhece a voz do mestre? Quem é que reconhece a presença de Jesus, o mestre, o amigo? O discípulo amado, né? O discípulo amado, ele reconhece aquela voz que diz assim, amigos, tem algo para comer? Tem um peixe para comer? E é assim que deve ser eu e você. Nós precisamos reconhecer a voz de Jesus, mesmo em meio às tristezas e às desilusões da vida. Jesus fica de fato ali naquela presença, ali na beira daquele lago, esperando uma resposta, e ele sabia que essa resposta viria. Ele sabia que os discípulos de algum momento iam ao seu encontro. E quem sinaliza a primeira vez isso é João, o discípulo amado, aquele mesmo discípulo que na ceia, que nós partilhamos aqui, inclusive eu partilhei aqui junto com meus irmãos, né, Rafaela, Vinícius, meu esposo, nós partilhamos aqui no Instagram sobre essa palavra, né, da última ceia, em que João inclina, né, o seu ouvido no mestre, no peito do mestre. João representa para mim e para você o amigo íntimo. João representa para mim e para você o amigo de intimidade. Aquele amigo que sabe o que sente, que reconhece a voz do outro, que sabe que o outro está aflito, que sabe que o outro está em aflição. E quando Jesus fala, olha, você tem aí algum peixe para eu comer? E eles respondem que não. João olha para Pedro, veja, João não toma a iniciativa. Porque como um amigo íntimo, eu penso, agora eu aqui, pelo amor de Deus, eu que estou dizendo, eu penso que João já meio que sentia que Pedro seria o chefe daquele povo, né? Não sei se não posso dizer, é óbvio que Jesus partilhou em algum momento isso com ele, mas eu penso que ele via a postura de liderança e a confiança que Jesus depositava em Pedro. E ele em nenhum momento, ele avança o discípulo amado naquele lago para encontrar Jesus. Em nenhum momento ele fala, Senhor, eu sou aqui, o seu discípulo amado. Não. João vira para o seu chefe, né? Entre aspas, e diz para Pedro, é o Senhor. Que beleza, gente. Que riqueza. Porque é isso que a intimidade gera em nós. A intimidade com o mestre gera em nós o reconhecimento de que eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei que aquela voz que fala comigo é a voz de Jesus. Eu sei que aquela direção que eu tive foi a direção de Deus. Por quê? Porque foi cultivada uma intimidade. Nós estamos agora num período onde estamos ficando em casa, em isolamento, né, social. E eu fico pensando como tem sido a intimidade nossa com Deus e com os nossos que convivem conosco. Se existia casal, se existia família que não se conhecia, esse é o momento propício. Nós estamos vivendo um momento propício, o momento da intimidade, né? Esse isolamento nos favoreceu nesse sentido, né? De nos conhecer uns aos outros e também de conhecer mais a fundo o coração do mestre. Eu sei que é um tempo de angústias, eu sei que é um tempo assim de muitas aflições, é um tempo de tensão, é um tempo de preocupação, mas Cristo ressuscitou. E é Ele que está à beira do lago da nossa vida dizendo, amigo, porque eu fiz questão de ler essa palavra na Bíblia Ave Maria, porque nas outras Bíblias dizem jovens, né? E eu fiz questão de ler porque aqui diz amigo. Amigos, não tendes a casa alguma coisa. E eu fiz questão por quê? Porque Cristo é esse momento de intimidade. Naquela palavra de João 15, aqui em algum lugar, né? Que diz, já não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de amigos. A gente costuma ficar, nossa frase, né? Já não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigos. Mas preste atenção no que vem depois desse versículo. Pois vos dei a conhecer tudo que ouvir de meu Pai. O servo não sabe o que vai fazer o seu senhor, nem o que faz o seu senhor.
Mas o amigo sabe porque Jesus deixa aos seus amigos conhecer aquilo que ele ouviu do seu Pai. Então, aos seus amigos, Jesus revela intimidades do coração de Deus. Aos seus amigos, Jesus revela intimidades do coração do Pai. E quantas vezes o Senhor está no lago da nossa vida chamando amigos, 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 e nós o tratamos como simples Senhor, sendo aquele serviçal. Se é que vocês não estão me entendendo, não estou falando aqui de se colocar num patamar elevado, não. Eu estou querendo dizer que o próprio Jesus quer nos passar da condição de servo para a condição de amigo. Mas para passar para a condição de amigo é necessário intimidade. O que não é uma amizade, senão uma relação de intimidade entre duas pessoas que se amam, que são diferentes e que se respeitam e que têm também, às vezes, coisas em comum, pontos em comum, gostos em comum. E o que é amizade, senão a reciprocidade de você dar um pouco de si ao outro, de você se doar um pouco ao outro e aquele outro se doar um pouco a você? Era esse o relacionamento de Jesus com os seus. E é por isso que ele faz questão de voltar para provar que de fato o que ele disse, olha, eu estou contigo. Que ele não nos deixaria só, está aqui, ó. Jesus voltou, ele ressuscitou. Aqui nós estamos contemplando a terceira aparição de Jesus. Eu não sei como é que está o largo da sua vida nesse momento. Eu não sei exatamente como foi a tua noite de trabalho ou o teu dia de trabalho. Mas eu quero te dizer já nessa noite que Jesus, ele te chama amigo. Você tem algo para comermos? Porque naquele pedido, naquela pergunta de Jesus, está de forma oculta, mas está querendo insinuar o desejo de Jesus de ceiar com os seus. Quando Jesus fala, amigos, tendes algo para comermos, ele revela ali, mesmo que não de forma implícita, mas que ele deseja ceiar com aqueles que ele ama. Ele deseja repetir aquela ceia que tantas vezes ele fez com os seus, de partir o pão. E nesse caso de partir o peixe também. E de dar àqueles que são os seus queridos. Talvez você não tenha escutado o Senhor falar com você. Talvez você não tenha escutado o Senhor te chamar de amigo nessa noite. Ou nesses dias que tem se passado, você tem olhado para as situações e tem pensado assim, nossa, Deus deve estar dormindo. Ou talvez você está indignado com essa situação, mas como Deus permite todas essas situações? Eu quero dizer para você, amados, olha naquele que te chama de amigo. E que deseja ceiar, independente dos tempos que estamos, fáceis ou difíceis, deseja ceiar com você. A palavra continua e diz assim, lá no versículo 4. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus, amigos, não tendes a casa alguma coisa para comer? Não. Respondeu-lhes. Disse-lhes ele, lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Jesus é aquele que conduz todas as situações. Jesus é aquele que deseja talvez hoje dizer para você, olha, tá difícil desse jeito? Muda o lado. Tá difícil para você viver esse caminho? Vem para o meu. Muda o lado. Às vezes nós temos o costume de ficarmos presos em determinadas situações da vida. De ficarmos presos em determinadas situações da vida. E Jesus pede hoje, olha, muda o lado, amigo. Jesus está dizendo, você está preso às situações, você está preso à doença, você está preso aos números de morte. E eu estou te convidando hoje a mudar o lado. É muita notícia triste, sim, é muita notícia triste.
mas mude um pouquinho o teu lado. E a alegria que brota naquele que acredita que Cristo ressuscitou e verdadeiramente ressuscitou. Eu pedi que meu esposo colocasse aqui no fundinho, né? Já que nós não temos assim o dom assim cantar, tocar, né? De colocar a música Ressuscitou. Porque é justamente isso que eu queria dizer para vocês. Um novo dia surgiu. Sabe, Jesus vem nos mostrar com essa palavra que um dia vai surgir. Que a tempestade ela não dura a noite inteira. A escuridão, as aflições, o sofrimento não é para o tempo todo. Haverá um sol a brilhar e Jesus está preparando isso. Como diz a canção, novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu. Nós que estamos aflitos, desolados, confusos, preocupados. Eu falo nós porque eu também trago essa preocupação dentro de mim. O Senhor nos convida nessa noite a olhar para o outro lado e ver que existe uma luz. E essa luz é Ele. Eu quero trazer para vocês, amados irmãos, uma palavra de esperança. Porque palavras tristes, trágicos, número de mortos, eu não preciso vir aqui para falar isso. A televisão, a mídia já o faz. Eu preciso vir aqui como missionária que sou, e acabei nem me apresentando, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Monique. Como missionária que sou, eu tenho a missão de levar até os meus irmãos a esperança. Então eu quero dizer a você, custe o tempo que custar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei quantos dias que ficaremos assim nesse isolamento, mas a última palavra é do Senhor. E existe um sol para brilhar nesses dias tristes e escuros que nós estamos vivendo. Agora eu preciso focar em quem? O meu olhar precisa estar naquele que me chama. O meu olhar precisa estar no Mestre. Se eu ficar a minha vida inteira, todos os meus dias focado no meu sofrimento, eu vou ficar naquele mundinho de dor e eu não vou ter mais esperança. Perceba, a esperança, ela é uma virtude que nos é concedida no batismo, mas que ela precisa ser cultivada em nós, reacendida essa palavra em nós. Eu preciso acreditar que de fato essa história vai acabar e que Deus vai dar um basta e que isso tudo vai mudar. E mais, que o Senhor irá tirar algo de muito bom para as nossas vidas nesse tempo que nós estávamos passando. Porque diz aqui a palavra, olha, eles ficaram a noite inteira trabalhando. E no dia seguinte, na manhã, quando eles já estavam indo embora, desistindo, veio a bonança. Nós acreditamos num Deus, e eu preciso dizer isso. Você acredita num Deus que é capaz de realizar milagres a partir dos insucessos da nossa vida? Dos insucessos que a nossa vida, das tragédias da nossa vida, dos sofrimentos da nossa vida, Deus é capaz de realizar o teu milagre. E é Ele que precisa dar a última palavra na minha vida e na tua vida. É Ele. Eu não sei qual a vida, qual o seu sofrimento, qual a sua dor, mas eu quero dizer que diante daquilo que você está vivendo, meu irmão, diante dessa palavra, desse insucesso, daqueles que ficaram a noite inteira tentando pescar, porque eram trabalhadores, eles que estavam querendo ganhar o pão de cada dia, sustentar aqueles outros que ali viviam com eles, diante daquele insucesso, Deus fez brotar a bonança. Nós acreditamos de um Deus que é capaz de, diante dos insucessos da nossa vida, fazer um milagre acontecer. Talvez aquele pessoal já teria jogado aquela rede, aqueles diziam tantas e tantas vezes ao lado direito, não é verdade? Mas com a voz daquele que tem tudo em suas mãos. Mas diante da voz daquele que tem o poder, que tem a ciência, daquele que é soberano, que diz, lance a tua rede à direita, o milagre é feito. Amados, foi isso que Jesus fez nas bodas de Caná, diante do insucesso daquele casamento, né?
O vinho acabou, o vinho que era a bebida, né, daquele momento assim primordial, não poderia acabar aquilo numa festa? Que vergonha, que vexame seria diante do insucesso daquela festa. Deus fez ali um milagre e o melhor vinho foi servido a partir do milagre de Jesus. Eu quero dizer a você, diante dos insucessos da sua vida, Deus tem reservado o melhor. O que você está vivendo hoje, o seu sofrimento, a sua dor, isso não é o fim. Não é o fim. Deus não deu a última palavra ainda na tua vida. Deus não deu a última palavra ainda na minha vida. E eu creio, e eu espero que vocês aí em casa também estejam proclamando isso. Eu também creio que diante dos insucessos da minha vida, haverá a voz de Deus, a voz de Cristo que fará o milagre acontecer. Amados, Cristo ressuscitou. Ele não vai nos isentar dos sofrimentos. Ele não isenta o cristão da cruz. Ao contrário, ele adestra o cristão para viver bem o seu período de cruz, para no dia da glória ele saber glorificar aquele que é todo-poderoso. Se você está passando por momentos de cruzes na tua vida, eu quero dizer para você, aproveite esse momento de união com Cristo no sofrimento, porque Ele está te adestrando. O Senhor está te adestrando nesse momento. Verá um novo tempo, amados. Haverá um novo tempo e esse novo tempo irá chegar. E nós precisamos acreditar nisso, de que nesse novo tempo nós iremos reconhecer que o Senhor fez por nós muito mais do que pedimos e muito mais do que imaginamos. Porque eu creio que Deus é capaz de fazer. Vamos continuar a palavra então? Diz assim então. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas. E o pão. Olha aqui, outra atitude de Jesus, né? Que de repente pode parecer para nós até um pouco irônico, né? No sentido assim, um pouco cômico de Jesus. Eles não pescam nada, Jesus manda que eles lancem as redes ao lado direito, mas quando eles chegam lá na praia, Jesus já havia preparado brasa e peixe. Tá vendo, amados? Diante das aflições da nossa vida, o que Jesus está fazendo nesse momento? Está preparando a brasa. O Senhor nesse momento está preparando peixe para o melhor que há de vir, que é ceiar com Ele, que é estar com Ele. Diante das aflições da tua vida, o Senhor não está dormindo. Diante das aflições da tua vida, o Senhor não está distante. O Senhor está preparando brasas e peixes para depois desse adestramento do seu sofrimento, da sua cruz, Ele ceiar contigo, Ele sentar contigo e partilhar contigo o pão. Diz aqui, eu estava lendo na Bíblia Jerusalém, né? Que essa figura do peixe, dos 153 peixes grandes, né? Que Pedro puxou nessa rede, que os discípulos puxaram nessa rede, que esses 153 peixes representam, anotei aqui, né? Os futuros discípulos de Jesus. Ou seja, representa a multidão dos discípulos que começam a se formar a partir daquele novo homem que no final desse evangelho, que nós não vamos ler, né? Mas que no final desse evangelho vai dizer, né? Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, né? Esse 153 aqui simboliza os discípulos novos que vão aderir a essa vida de Jesus, a esse ensinamento de Jesus. E a rede, né? Também li isso, uma coisa na minha cabeça. A rede representa a igreja.
A igreja que não se quebra, que não se rompe. A rede representa a igreja forte, que sustenta aqueles 153 peixes grandes se movimentando dentro dela e que ela comporta, consegue segurar, proteger a vida daqueles que estão ali. Eu essa semana recebi no WhatsApp, lembrei disso aqui agora, né? Uma imagem, assim, tinha o planeta Terra, tinha o demônio e tinha Jesus. Eu acho que era Jesus, não me recordo, ou se era a imagem, um simbolismo de Deus, né? E aí o demônio dizia assim, tá vendo? Eu acabei com a tua igreja. Não é bem assim não, mas eu tô tentando aqui relembrar. E aí ele falou assim, nada disso, você não acabou a minha igreja, você aumentou o número delas, porque em cada casa tem uma igreja, né? Então essa rede representa a igreja que não se rompe, porque nenhum mal prevalecerá sobre ela. Não é assim que nós aprendemos? Nenhum mal prevalecerá sobre a igreja de Cristo. Portanto, na tua casa, meus amados irmãos, aonde você estiver, nesse isolamento, você precisa transformar a tua casa em uma igreja doméstica. Ela precisa ser uma igreja doméstica. Você não pode viver esse período como um período simplesmente de descanso, ou para aqueles que trabalham em casa, ser um período apenas de dedicação ao trabalho. Você precisa na sua casa se comportar como uma igreja doméstica. Eu lembrava aqui que quando nós fomos assistir a missa aqui em casa, né? Pela TV, na Quinta-feira Santa, antes da missa nós tomamos banho e nós colocamos uma roupa, né? E aí eu brincava que minha mãe estava aqui comigo, eu falava assim, mãe, vamos nos arrumar porque nós estamos indo participar da missa, né? É claro que é muito mais difícil para nós acompanharmos assim pela TV. É difícil para nós ficarmos sem receber o corpo de Cristo, é óbvio que é. Mas nós precisamos fazer da nossa casa uma igreja doméstica. Quando você assiste a missa na tua casa, por exemplo, você precisa fazer os ritos da missa. Você precisa levantar, você precisa sentar, você precisa ajoelhar, né? E esses ritos vão dando sentido, significado àquilo que você está vivendo. Você não pode fazer com que, eu vou assistir missa hoje deitada aqui do jeito que eu tá. Não sei que você esteja doente, é claro, né? Existem exceções. Mas no normal, você precisa ter postura até mesmo para você sentar e participar de uma missa. Porque a tua casa é uma igreja doméstica nesse momento. A tua casa precisa ser um ambiente de oração. Perceba, meu marido leu esses dias também que o número de divórcios aumentou da época dessa epidemia, né? E eu fico pensando, agora que esse povo se deu conta, né? Agora que esse povo está se conhecendo, a gente sabe que o isolamento provoca, às vezes, choque, não é verdade? Porque você fica muito tempo um com o outro. Então é preciso transformar isso. É preciso fazer com que o seu tempo em casa, o seu tempo de relacionamento com os outros seja um tempo proveitoso. Então se você rezava seu terço sozinha, você propõe então agora aqueles que convivem com você para rezar o terço junto. Mas eles são de fé diferente, eles não frequentam a igreja. Coloca um versículozinho do evangelho ou do salmo em cima da mesa, na geladeira. É preciso criar uma atmosfera espiritual no ambiente da tua casa. Para que as pessoas, até quem tem criança então, né? Geralmente eu falo isso, né? Para que as crianças possam ir crescendo nessa atmosfera e todas as pessoas quando cheguem na tua casa possam perceber que de fato ali é um ambiente diferente. Então vocês precisam transformar esse ambiente que é a casa de vocês numa verdadeira igreja doméstica. Não num lugar de brigas e de confusões. Embora muitas vezes isso possa aparecer, isso vai existir, né? Mas que as confusões ao longo do tempo que forem existindo possam ser curadas com o perdão. É essa atitude bonita, né? Diante da nossa fraqueza, das nossas discussões, que possamos sanar essa dor com o perdão, com a humildade, com a humilhação, com o silêncio, não é? Para que a nossa igreja doméstica, o mal também não venha prevalecer sobre ela. Para que o mal não venha prevalecer sobre a nossa casa. Para que o mal não venha prevalecer sobre os nossos casamentos, sobre a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais. Sigamos então a palavra.
Ao saltarem em terra, viram uma brasa, desculpa, essa já li, versículo 11. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Porque Jesus, quando ele faz, minha gente, ele capricha, não é verdade? Ele lá na boda de Caná, quando ele fez o vinho, ele fez o melhor vinho. E aqui os 153 peixes não eram peixes quaisquer, eram peixes grandes. Porque quando Deus faz, ele capricha, ele arrasa mesmo, né? E diz assim, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe, quem és tu? Por quê? Pois eles já sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu aos seus discípulos. E do mesmo modo fez com os peixes. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Amados, depois de Jesus preparar tudo, ele senta com seus amigos, ele parte o pão com seus amigos, ele parte o peixe com seus amigos, assim como ele fez na última ceia. Esse partir do pão, ele tem um sentido assim, eu partilhava ontem isso também com meu esposo aqui em casa, né? Esse partir do pão, ele simboliza assim para mim o Cristo que se parte, que se dá a todos nós. Quando falo esse partir do pão, eu lembro imediatamente na Santa Missa, quando o sacerdote levanta aquela hóstia, aquele corpo de Cristo que ele parte, né? E eu me lembro disso assim perfeitamente. O Evangelho de quarta-feira de discípulos de Emaús diz exatamente isso, que os discípulos reconheceram Jesus no partir do pão. O pão que é partido, o pão que é partilhado, o pão que é dividido nos representa Jesus, que se doa, que se faz alimento para nos saciar, para matar a nossa fome e a nossa sede. O pão partido simboliza aquele Cristo que se dá por inteiro numa cruz, sem reservas. O pão partido significa a doação. O pão partido significa comunhão com o outro. E é isso que o Senhor deseja nesse momento. Partir o pão comigo, partir o pão com você, para que você também faça a mesma coisa que Ele fez naquela ceia. Para que você também parta o seu pão com os seus. Para que você também parta a sua vida com os seus. Para que você doe o seu tempo para os seus. Para que você doe a sua vontade, muitas vezes que não é aquela, para os seus. Porque é isso que gera comunhão. É a partilha que gera a comunhão. Eu queria terminar então essa partilha convidando você para rezarmos juntos, para rezarmos com essa palavra. Eu certamente tenho certeza disso, que o Senhor também falou aí no teu coração algumas coisas, né? Eu tenho certeza que alguma coisa Deus deixou aí de especial no teu coração nessa palavra. E eu quero que você nesse momento feche os seus olhos um pouquinho, faça um pouquinho de silêncio. E que você possa pedir a Deus que envie sobre você, em nome de Jesus, o Espírito Santo, para que essa palavra possa gerar vida em você. A palavra que o Senhor traz ao meu coração é aquela que, se o grão de trigo não morrer, ele não gera vida. Talvez a gente tenha que se quebrar um pouco nesse período de isolamento, né? Talvez você tenha que se fragmentar um pouco, se doar um pouco mais. Talvez você tenha que morrer para que de fato possa nascer uma nova mulher ou um novo homem em você. Eu quero pedir a você que nesse momento agora feche seus olhos. Eu quero te pedir que você possa pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua mente. Que você possa mesmo pedir ao Espírito que te faça reconhecer a voz de Jesus, que
que está ao lado da tua vida e que diz, amigos, tem alguma coisa para comer? Amigos, em outras palavras, venha ceiar comigo. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, que tu venhas sobre nós, que tu venhas ao nosso auxílio. Nós sabemos que a tua palavra nos ensina que quando a palavra de Deus ela é proclamada, ela não volta ao seu lugar de origem sem antes ter surtido o efeito necessário que ela propõe. E eu quero te pedir, Jesus, que essa palavra que foi proclamada, que hoje não as minhas, Senhor, não as minhas, mas as palavras do Evangelho que foram proclamados aqui hoje, que são palavras de salvação para nós, possa entrar em nosso interior e acender luzes em nosso interior. Que possa entrar em nosso coração, iluminar a nossa mente. Que alguma coisa dessa palavra possa trazer vida para nós. Que possa trazer de fato um revigorar para nós. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo, que tu possas reacender em nós a esperança de que estão para vir dias melhores, mesmo em meio às angústias e a esse isolamento, grandes coisas o Senhor tem reservado para nós. E eu tenho certeza disso, porque eu sei que você acolhe nessa noite os insucessos da nossa vida. Eu sei que você acolhe os nossos sofrimentos, eu sei que você acolhe as nossas angústias. Eu sei que você acolhe as saudades que nós sentimos da nossa família, que muitas vezes não podemos encontrar com eles. Eu sei que você recebe tudo isso, Jesus, agora em tuas mãos. E eu quero te pedir que ao receber isso, tu possas reacender em nós, reacender em nosso coração essa esperança. Se algum dos meus irmãos que estão aqui nesse momento acompanhando a comunidade por esse Instagram estivesse sem esperança, eu quero te pedir, ó Espírito, porque não há limites para a tua ação, que tu possas invadir agora esses corações e devolver a essas pessoas a esperança. Porque você ressuscitou, Jesus. Porque você ressuscitou e está no meio de nós. Os nossos sofrimentos, as nossas angústias não são indiferentes. Você olha para nós, você tem compaixão de nós e você deseja, nessa noite, preparar para mim e para os meus irmãos de brasas, preparar o peixe, preparar o pão, para que possamos contigo ceiar. Venha, Espírito Santo de Deus. Shiri alabari alalari alabari alalari 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 alabari alalala. Shiri alalala. Shiri alalala. Shiri alalala. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Amém. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória. Que Cristo ressuscitado possa invadir o seu coração, possa invadir a sua vida e a sua casa nesse momento. Nós, como comunidade Santos Anjos, eu como comunidade Santos Anjos, meus irmãos que estão acompanhando aqui, queremos agradecer a você, a sua presença. Queremos agradecer porque você parou um pouquinho do seu tempo, das suas atividades, né? Para estar conosco partilhando essa palavra. Tenho certeza que o Senhor tem maravilhas para realizar na tua vida e na vida da tua família. Eu queria terminar dando alguns avisos, tá? Primeiro, amanhã, o grupo de oração aqui no canal do Instagram, às 18 horas, live às 18 horas, aqui na comunidade Santos Anjos. Um outro aviso também, que amanhã nós teremos uma noite musical. Adoro noite musical. Você que está sozinho em casa ou então com poucos familiares, você que está meio triste, abatido, olha, amanhã, sábado, é dia de noite musical com a comunidade Santos Anjos, tá? Então não fique triste, 8h30, na verdade você já começa 6 horas com o grupo de oração e 8h30 você já engata já pro nosso momento musical.
tá bom? Não fique de fora. E por último, eu quero fazer um pedido a vocês, né? Na verdade, são 2 pedidos. O primeiro pedido é que nós estamos na campanha para 1000 seguidores, tá? Nós chegamos aos 700 seguidores e estamos felicíssimos com isso. Então, se você segue a comunidade Santos Anjos, que é uma obra de Deus, tá? É uma obra de Deus. E você deseja que essa obra de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus chegue até outras pessoas, eu convido você a nos ajudar a divulgar o nosso Instagram, tá? Então, coloca nas redes sociais, manda um linkzinho aí, um link aí para os seus familiares, peçam eles para nos seguir. Nós estamos na campanha dos 1000 seguidores e nós temos certeza que iremos conseguir, porque nós estamos contando com a sua ajuda, tá? Um segundo aviso que eu queria dar é que a comunidade Santos Anjos assiste 100 pessoas, 100 famílias, né? E que nesse período estão também, como muitos de nós, passando por determinadas dificuldades. E nós estamos então recolhendo alimentos, né? E também estamos disponibilizando para aquelas pessoas que não podem se deslocar da sua casa ou não tem quem leve esse alimento lá, as nossas contas bancárias para que você possa nos ajudar da forma que for melhor para você. Tá? Esse é o nosso projeto de promoção humana, que nós chamamos de Casa de Maria. É uma casa que acolhe 100 famílias assistidas por nós e que nós ajudamos dentro daquilo que nós podemos, né? E eu conto com a ajuda de vocês também. Eu sei que a gente pode receba meu abraço, mesmo que virtual, que Cristo ressuscitado, a luz do Cristo ressuscitado possa invadir o seu coração, a sua vida. Cristo ressuscitou, aleluia! Que seu coração possa se encher de esperança nesse momento, porque verdadeiramente Ele vive. Não sei salvar aqui. Vou encerrar.